frutífero no tempo devido, transformando-os em homens e mulheres segundo o teu coração. Também colocamos diante de ti momentos onde estaremos ouvindo a tua mensagem. E o teu Espírito fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, do verso 1 ao 5. Apocalipse, capítulo 21, de 1 a 5. Diz assim a Escritura: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono diz: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdaderas. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Quando eu olho para o mundo e vejo tanta barbaridade, eu fico imaginando quando isso vai acabar. Quando olho para o nosso país e vejo tanta pobreza, tanta mazela, tantas expoliações, tantas corrupções, eu fico pensando: isso já vai. Eu lembro quando eu estava namorando a Cristina, ela me deu um livro. Tá aí, se você não quiser ter eu e me presentear, pode me dar um livro. E o livro que ela me deu foi um livro do Machado de Assis, Quincas Borba. E esse livro ele retrata bem a visão de mundo do Machado de Assis. Quincas Borba, ele tinha o seu enfermeiro, fiel escudeiro, chamado Rubião, que cuidava dele com carinho, com zelo. E Quincas Borba tinha um cachorro que tinha o seu nome, Quincas Borba. Quincas Borba morreu. E no testamento ele deixou tudo para Rubião, com uma condição: Rubião teria que cuidar com todo carinho e todo zelo do cachorro Quincas Borba. E nesse livro, nessa obra machadiana, tem uma frase que ficou muito conhecida, pois Quincas Borba chama Rubião
Lucas Borba, que não o cachorro, o dono do cachorro, chama Rubião e diz para ele assim: ao vencedor, as batatas. Ao vencedor, as batatas. E essa frase, ela ficou marcada na vida de Rubião, tanto é que depois dele ser bastante explorado e já no seu leito de morte, sem nada, pois havia perdido tudo, ele chega à seguinte conclusão: ao vencedor, as batatas, bradava Rubião aos curiosos. Ao vencedor, as batatas, concluiu o Nino. Poucos dias depois, morreu. Não morreu do susto, nem vencido. Essa frase contundente nos lábios de Rubião traz em seu centro a vitória do mais forte sobre o mais fraco. E reflete bem o pensamento contemporâneo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E este livro, ele é delineado em 3 partes. 3 partes ficam claras neste livro. Primeiro, na obra machadiana, ele vai tratar acerca da banalização da vida. Enquanto Rubião possuía riquezas, era tratado com fidalguia, principalmente pelo esposo da Sofia, o Cristiano. Quando ele adoeceu e ficou pobre, devido às explorações que ele sofrera, perdeu seus amigos, entre aspas. Na nossa sociedade parece que as coisas funcionam da mesma maneira. Ou seja, você é bem visto dependendo do que você possui. É a valorização do ter em detrimento do ser. E assim, o ser humano vai banalizando a vida. Por isso, cabe bem esta noite a observação feita pelo jornalista Leon Frígida, quando ele diz o seguinte: quando a vida humana, bem mais precioso entre todos os demais, nada mais vale, é sinal de que o homem deve parar e fazer profunda reflexão, porque chegou ao fundo do abismo e há de se repensar o sentido de todas as coisas. É isso que a gente vive hoje na nossa sociedade. Uma banalização generalizada da vida. Uma outra coisa que fica explícita na obra machadiana é a fragmentação dos valores. Engraçado, porque Rubião, ele se apaixona por Sofia. Sofia era casada com Cristiano, mas Sofia não era nenhuma santa. E aí, Rubião, no auge da sua inocência e apaixonado, se declara para ela. Sofia, então, dá uma de indignada e conta para o seu esposo Cristiano, crente, que ele iria se revoltar. Mas Cristiano não se importou nenhuma vez, porque ele tinha outras pretensões com Rubião. Foi um dos seus exploradores. Os interesses pessoais estavam acima da moral e dos valores. Parece que falar de valores em uma sociedade individualista, narcisista, hedonista, é uma utopia, algo irrealizável. Vivemos em uma sociedade na qual a individualidade é o que vale. Se algo me dá prazer, isto basta. Se prejudicar o próximo, não é problema meu.
Vivemos em uma sociedade permissiva, onde o lema tem sido: cada um pensa o que quer, faz o que quer, desde que respeite o espaço alheio. O resultado dessa equação é a ausência cada vez maior de valores que venham contribuir com a juventude e a sociedade como um todo. Tem faltado em nossa sociedade significado e propósito de vida e, consequentemente, mais e mais os valores estão sendo fragmentados. Essa é a nossa sociedade. É uma sociedade que banaliza a vida, que fragmenta os valores. E aí vem o golpe de misericórdia na visão machadiana sobre a vida. Diz Machado de Assis, por intermédio dos personagens ali descritos por ele: o triunfo da maldade. Na visão de Machado de Assis, essa é a visão de Quincas Borba e Rubião. O mal sempre vence. E tudo que acontece na vida são sucessões de coisas que já aconteceram e tornam-se a repetir. E quando olhamos para a sociedade e as mazelas que nos cercam, somos muitas vezes, eu e você, tentados a pensarmos assim: que a vida é um ciclo de coisas que se repetem. No entanto, como ser humano, eu e você, podemos ter algumas visões acerca da vida. Por exemplo, eu e você podemos olhar para a vida tendo como foco a perspectiva grega, que era exatamente essa: que a vida, ela é uma sucessão de coisas que se repetem. É um ciclo que se repete, interminável. Também podemos olhar para a vida com a visão existencialista ateísta, que já diz e vai para um outro extremo, dizendo que a história, ela é sem sentido. Vive-se um niilismo, um pessimismo que impera. Não tem sentido no que acontece, não tem sentido o que ocorre. Podemos olhar também dessa maneira. No entanto, eu quero chamar a sua atenção nesta noite para que o seu olhar e o meu olhar estejam na direção daquilo que as Escrituras preceituam para nós. Por isso, quando olhamos para as Escrituras, percebemos que a vida, ela não é cíclica, uma repetição de coisas intermináveis, e também, quando olhamos para as Escrituras, podemos facilmente refutar essa visão existencialista ateísta que diz que as coisas não têm sentido. Pelo contrário, quando olhamos para as Escrituras, e principalmente para o capítulo que nós lemos, nós percebemos que a história está caminhando para o cumprimento do propósito de Deus. Isso é confortador. Isto é alentador. A história move-se em direção a um alvo. Ela, a história, não é uma série de ciclos repetidos sem sentido. Mas através da história, Deus realiza seus propósitos para o homem e o universo. Quando olho para as páginas da Bíblia, principalmente o texto que nós lemos em Apocalipse 21, não encontro nele respaldo nenhum para dizer que a vida é cíclica ou que ela não tem propósito. No entanto, meu irmão, minha irmã e meu querido visitante, quando se olha para o presente, o que salta aos olhos são as injustiças,
com suas várias facetas. No entanto, quando se crê nas promessas de Deus, o que enche o nosso coração de alegria e gozo são as palavras de esperança, tais como as descritas em 2 de Pedro, capítulo 6, verso 13, que diz: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. E mais, quando você olha para Apocalipse 21, verso 4, você encontra a seguinte expressão: Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Por quê? Porque já as primeiras coisas são passadas. Glória a Deus por isso. Meu irmão, minha irmã, você pode estar sofrendo algo que eu não compreenda, que eu não entenda, mas saiba, a última página de Deus para a sua vida ainda não foi virada. É como um jogo de futebol. O time ataca, e você tem a sensação de que a qualquer hora o gol vai surgir. Mas aos 48 do segundo tempo, em um único contra-ataque, o adversário vai lá e finaliza a partida. Assim será com o nosso Deus. O abrir e piscar dos olhos, Ele virá em glória, e não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais tristeza, não haverá mais corrupção, não haverá mais engano, não haverá mais fragmentação de valores, não haverá mais banalização da vida, porque Ele reinará e habitará com o seu povo, conforme dito em Apocalipse. Isso é alentador para a gente. Glória a Deus por isso. Por isso, meus irmãos, o cerne da promessa de Deus é o seu reinado por completo, no fiel e poderoso cumprimento de suas promessas. Lembre-se, eu e você somos peregrinos nesta vida. Estamos caminhando rumo à nossa verdadeira pátria. Estamos aqui de passagem, porque a nossa pátria ainda está por vir. E eu e você somos peregrinos. E mesmo com todas as contradições e mazelas desta vida, aguardamos a concretização das promessas do futuro reservado por Deus para nós. Mais do que isso, ou como bem disse Bultmann, ele assim expressou: o reino de Deus significa originalmente reino em promessa, fidelidade e cumprimento. A vida neste reino significa, portanto, peregrinação histórica para se repetir, ou peregrinação histórica para coisas sem sentido? Não, conclui ele. Estamos indo frente ao futuro. Meus queridos, não importa o que eu e você venhamos a passar nesta vida, nada se compara com o que o Senhor tem reservado para nós. Você pode ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor roupa. Nada disso se compara
aquilo que Deus tem reservado para nós. É verdade que na peregrinação existencial existem os perigos que circundam as nossas vidas, esperando a oportunidade para nos tragar, esperando a oportunidade para nos derrubar e arrancar dos nossos corações essa esperança tão aguardada nas promessas do nosso Senhor, que prometeu que Ele não apenas viria, e de fato Ele veio, mas que Ele voltaria para resgatar a sua vida. Por isso, quero concluir dizendo o seguinte: diante do quadro sombrio retratado na obra machadiana e respaldado pelas cenas vistas no nosso mundo como um todo, algumas perguntas se fazem necessárias. Primeiro, existe ainda um modo de pensar, um padrão de comportamento sobre o qual possamos fundar uma confiança recíproca? Será que há um modo de pensar, um padrão de comportamento que nos traga segurança? Segundo, será que os valores estão tão desfragmentados que os outros serão apenas uma ameaça? E a grande questão é: o que prevalece nos nossos corações? O medo ou a esperança? O medo ou a desconfiança? Olho para as injustiças muitas vezes consternado. Muitas vezes surgem até raiva. No entanto, é exatamente neste momento que eu e você devemos cuidar para não sermos cauterizados a ponto de agirmos como agentes de injustiça. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido visitante, se olharmos para o presente como uma sucessão de fatos que se repetem, iremos sucumbir em meio ao deserto das dores. Se a vida é apenas um repetir contínuo, nosso coração se tornará amargo no céu, sem esperança. No entanto, se olharmos para o presente também como fatos sem sentido, a nossa alma cairá indubitavelmente num vazio existencial, sem esperança de dias melhores. Mas, se olharmos para o mesmo, crendo num futuro de esperança, baseado nas promessas de Deus, reluzirá em nossas vidas mananciais que vão jorrar sentido, significado e propósito para a nossa peregrinação. E assim eu e você poderemos bradar como João: Deus limpará de nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. O convite de Deus para mim e para você nesta noite é para fundamentarmos a nossa vida nas promessas dele. Para eu e você crermos que de fato
e de verdade, aquela angústia, aquela dor, aquilo que muitas vezes polui a nossa alma, será escutado. Porque o texto que eu e você acabamos de ler fala de um Deus que está no trono. Significa que Ele continua governando. Não apenas no universo, mas a minha vida e a sua. Por isso, aqueles que esperam na promessa do Senhor poderá dizer que Deus vai enxugar toda a nossa lágrima. Não vai existir diabetes. Não vamos precisar de óculos. Não vai ter bico de papagaio. Não vai ter reumatismo. Não vai ter idade do condor. Por quê? Porque as coisas devem se passar. E tudo se fechou. Mas prestem atenção no que o Senhor disse a João, no verso 5. E aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. São fiéis e verdadeiras. Glória a Deus por isso. Por isso podemos descansar no Senhor. Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para se arrepender. Porventura falaria e não cumpriria? Diz o Senhor. Por isso, o convite de Deus para mim e para você é: não ponha sua esperança na Dilma. Não ponha sua esperança no Aécio. Não ponha sua esperança, seja lá qual for o político. Ponha a sua esperança em mim, porque eu sou o teu provedor. Ponha a sua esperança em mim, porque eu vou enxugar as lágrimas dos teus olhos. Ponha a sua esperança em mim, porque quando todos bradavam que a morte venceu a vida, eu ressuscitei. Ponha a sua esperança em mim, somente em mim. Que Deus nos abençoe. Toda essa cabeça. Muito obrigado, Senhor, porque em Ti podemos ter esperança. Muito obrigado, Pai, porque ainda que muitas coisas saltem aos nossos olhos terríveis, o Senhor já reservou um dia na história para fazer novas todas as coisas. Muito obrigado por isso, Pai. E não permitas que os nossos corações venham sucumbir diante das crises, diante das injustiças, diante das corrupções. Não permita, meu Pai, pelo contrário, que venhamos nos alegrar, porque essas coisas são os princípios, são as sinalizações de que o Rei Jesus está voltando. E que assim, ó Pai, o Senhor nos encontre, homens e mulheres com fé, esperançosos, quando naquele glorioso dia ouviremos de Ti: vinde bendito de meu Pai. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero dar uns avisos aqui bem rápido. E eu quero
Não posso esquecer que já me pediram aqui para passar. Quando terminar aqui o culto,